Funções inorgânicas. Funções, porque são grupos que apresentam características semelhantes. As principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente começa estudando usando o conceito de arrênios, mas no decorrer do curso a gente vê que existem conceitos mais amplos, como o de Bronsted-Lowry ou de Lewis. Para arrênios, ácido é toda substância que em água forma exclusivamente cátions de H+. Para Bronsted-Lowry, ácido é toda espécie capaz de ceder H+. Ele é mais abrangente que o de arrênios. E Lewis tem uma concepção mais abrangente ainda. Considera o ácido toda espécie capaz de ceder pares de elétrons para efetuar ligações. Muito bem. Aqui algumas características importantes dos ácidos que a gente usa em muitos exercícios de Enem e tal. Os ácidos são azedos, reagem com mármores liberando CO2, reagem com a maioria dos metais e no solo roubam nutrientes das plantas. Essas características, elas são importantes da gente entender e ligá-las aos ácidos por causa da chuva ácida, sabe? Os ácidos, eles realizam dupla troca com pedras, mármores e liberam CO2. Os ácidos, eles também realizam simples troca com a maioria dos metais, liberando gás hidrogênio. E no solo, eles atrapalham o desenvolvimento de regiões de agricultura, por exemplo. Já houve dizimação de florestas na Europa, sabe? Em regiões onde tem chuva ácida sempre. Então são características que é importante a gente saber dos ácidos, que futuramente a gente vai falar sobre isso também. Em relação à classificação, as principais classificações de ácidos que nós vamos usar são essas aqui. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Oxiácidos são ácidos que têm oxigênio na fórmula. Monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos são classificados de acordo com o número de hidrogênios que eles têm na fórmula. Em relação à nomenclatura, a gente tem regrinhas diferentes para a nomenclatura dos hidrácidos e dos oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que a nomenclatura deles termina com hídrico e eles não têm oxigênio. Então aqui, tá vendo? Ó, hidrácidos que não têm oxigênio, são quase todos monoácidos, os importantes, só tem o H2S que é diácido, mas todos eles não têm oxigênio, são hidrácidos. Hidrácido termina com hídrico. Se o hidrácido for de cloro, clorídrico. Se o hidrácido for de flúor, fluorídrico. E assim por diante. Já os oxiácidos, eles podem ser de nomenclatura perico, ico, oso ou hipooso. 4 tipos de nomes dependendo da fórmula do ácido. E como que a gente dá nome? Bom, a gente começa usando a turma do Zico. Tá vendo aqui, ó? Turma do Zico, porque são os ácidos não perico. Os ácidos ico, não perico. Ácidos ico, turma do Zico. A gente dá nome nos oxiácidos começando por 6 oxiácidos que a gente tem que decorar, que são todos ico. Eles não são ooso, não são hipooso, não são perico, eles são ico. E a gente começa assim, em laranja. Claro, não consigo soltar a bunda da poltrona. Depois põe os hidrogênios, HH, H2H2, H3, H3. Depois, como são todos oxiácidos, coloca todos os oxigênios. Aliás, todos têm 3. São Paulo de 4.
Decorou esse grupinho? É a partir desse grupo de ICO que você vai dar nome em todos os oxiácidos. Por que turma de ICO? Porque com essa fórmula do jeito que está, eles são ICO. O de cloro, clórico. O de nitrogênio, nítrico. Carbônico, sulfúrico, bórico, fosfórico. Com a fórmula do jeito que está, eles são ICO. Agora, qualquer uma dessas fórmulas aí, se você aumentar o oxigênio em 1, o cara não vai mais chamar ICO, vai chamar perico. HClO4 não é mais clórico, é perclórico, porque como você aumentou um oxigênio, o nome subiu 1 e foi de ICO para perico. HClO4, perclórico. HClO2, em relação ao ICO, HClO2 desceu 1. Se você descer 1 aqui, não é mais ICO, é oso. Então, se HClO3 é clórico, HClO2 é cloroso. E HClO, que diminuiu 2 oxigênios, é hipocloroso. Quando diminui 2, vira hipooso. Então, nomenclatura de oxiácido é assim. E olha, vou falar uma coisa para você. É bom você saber. A ionização dos ácidos está relacionada com a propriedade deles reagirem com água, formando íons. Quando um ácido reage com água, a água rouba os hidrogênios do ácido e vira um cátion hidrônio. E o que sobra do ácido é um ânion, com seus hidrogênios roubados. Se você tirar de uma coisa que é 0, se você tirar menos 33, o que sobrar vai ser mais 33. Aqui você tirou 1 mais, quando roubou o H+, o que sobrou ficou menos 1. Mas, embora a reação seja essa, a ionização é muito mais mostrada assim, ó. HCl em água libera H+, e Cl-. Isso é ionização. Ela acontece por um fenômeno chamado solvatação. A molécula de água é angular. E eu vou representar ela lá do jeito que está embaixo. Um telhadinho aí embaixo. Um circunflexo. E aí, você tem o HCl, quando ele cai na água, tá vendo esses 2 pontinhos perto do cloro? É porque o cloro é muito mais eletronegativo. E no compartilhamento de pares de elétron, do par de elétron nessa ligação covalente, o par de elétron fica muito perto do cloro. Isso faz o cloro virar uma densidade negativa e o hidrogênio virar uma densidade positiva. Quando o hidrogênio levinho vira uma densidade positiva, porque ele vira um próton. O hidrogênio tem um próton e um elétron. Se o elétron dele vai ficar longe, ele vira um próton. Ele está compartilhado, ele está ligando, mas ele é uma região positiva da molécula. E as moléculas de água, elas querem ficar em volta, porque a molécula de água é polar. E o biquinho é negativo. O abertinho de trás é positivo. Então as moléculas querem ficar em volta do hidrogênio positivado, tanto que elas acabam arrancando ele da molécula e ele não consegue levar o elétron dele junto. Ele vira um cátion de H+, e aí formou também um ânion de Cl-. É assim que a ionização dos ácidos acontece, com a solvatação da água arrancando os H+. Um monoácido tem um hidrogênio para ser arrancado, e o que sobra é NO3-1. Do que era 0, você tirou 1+, o que sobrou é -1. Em um diácido, você tem 2 hidrogênios para a água solvatar e arrancar do ácido, certo? Aqui as cargas vão ficar assim. O que era 0, quando você tirou 2+, o que sobrou ficou -2. Porque era o 2+ e o -2 que constituía o 0.
Em um triácido, tem 3 hidrogênios para serem arrancados pela água na solvatação. E a carga do ânion vai ser -3. Por quê? Porque do que tinha carga 0, você tirou 3 mais. Então, o que sobrou é -3. Aqui é a ionização dos ácidos, mas essa é a ionização total, mostrada sem mostrar as etapas. É claro que, na realidade, sai um hidrogênio de cada vez, e a gente chama isso de ionização parcial. Isso aqui é que nem um joguinho, tem que prestar atenção para entender. É a ionização parcial. É sair um hidrogênio de cada vez. Vamos lá. Aqui tem 3 hidrogênios para sair. Quando sair um hidrogênio, vai sobrar o quê? H2BO2. E a carga? A carga vai ser -1, porque o que era 0 tirou 1 mais. A carga do ânion vai ser -1. Beleza. Só que agora vai sair mais um hidrogênio. Do H2BO2 -1, vai sair mais um hidrogênio. E vai sobrar o quê? HBO2 -2. Por que vai sobrar HBO2? Porque era H2BO2, tirou um H, sobrou HBO2. Por que a carga é -2? Porque era -1, você tirou 1 mais, o que restou agora é -2. E por fim, este último hidrogênio vai sair do HBO2 -2. Quando você tirar um H+, o que sobrar vai ser -3. E vai ser o BO2 -3. Por quê? HBO2 -2, você tira um H+, sobra BO2. E a carga é -3. Quando a gente soma as 3 etapas, corta esse H2BO2 -1 antes da flecha, com esse H2BO2 -1 depois da flecha, corta o HBO2 com esse outro HBO2 e o que sobra é H3BO2 do lado, antes da flecha, 3H+ depois da flecha e BO, quer dizer, essa daqui ó, é a ionização total. Na verdade, ela acontece parcialmente, mas na maioria das vezes ela é mostrada para a gente como ionização total mesmo. Ok? Muito bem. O que é força dos ácidos? O ácido ele tem um poder reagente muito forte, de corroer alguns materiais. Ele é muito reativo. Isso é um poder de reação com substâncias. E o poder de reação de substâncias do ácido está diretamente ligado com a quantidade de H+ que o ácido consegue produzir, né? E quando o ácido produz bastante H+, produz uma porcentagem grande de H+, ele é forte. Quando ele produz uma porcentagem pequena de H+, ele é fraco. Muito bem. Esse é o ácido hipocloroso, porque o HClO3 é clórico, o HClO2 é cloroso, e com 2 oxigênios a menos que o daquela listinha que a gente tem que decorar, esse é o ácido hipocloroso. Muito bem. O ácido hipocloroso, quando ele cai em água, ele é monoácido, ele perde um H+, e sobra o ClO-. Tá bom. Mas eu tenho uma pergunta: que porcentagem do total de moléculas dessa vai efetivamente fazer isso? A porcentagem de moléculas dessa que vai fazer isso chama grau de ionização, é o alfa. Se o grau de ionização é alto, a porcentagem que ioniza é alta. Se o grau de ionização é baixo, a porcentagem que continua assim e não ioniza é alta. Muito bem. O grau de ionização é uma porcentagem. Eu posso calcular o grau de ionização assim, ó, número de moléculas que ionizaram ou número de mol, tanto faz. Mol é uma quantidade vezes 12. Vezes 12 não, vezes 6 vezes 10 a 23. Mol e molécula é número do mesmo jeito. É quantidade do mesmo jeito. Que nem molécula e dúzia de molécula é quantidade do mesmo jeito. Então, o número de moléculas ou número de mol
que racharam dividido pelo número de mol total das moléculas, ou o número total de moléculas. Isso vai dar uma porcentagem de quantas ionizaram. Se esse alfa der menos de 5%, o ácido é fraco. Se esse alfa der mais que 5% e menos que 50%, ele é médio. E se o alfa der acima de 50%, é um ácido forte. Então os exercícios falam o grau de ionização para você saber se é forte, fraco, sabe? Ou médio, o ácido. E é importante conhecer a força dos ácidos. Muito bem, mas para hidrácidos, a gente tem que decorar. O clorídrico, o bromídrico e o iodídrico são fortes, o fluorídrico é médio, o sulfídrico e o cianídrico são fracos. Só decorando. Para oxiácidos, a gente faz uma continha. Número de oxigênios que o oxiácido tem, menos o número de hidrogênios que o oxiácido tem. Isso vai dar X. Se esse X for menor ou igual a 0, o ácido é fraco. Se o X der 1, o oxiácido, é médio. E se o X, quando você fizer o número de oxigênio do oxiácido, menos o número de hidrogênio do oxiácido, der 2 ou mais que 2, aí o oxiácido é forte. Então, assim, olha, este oxiácido é médio, porque ele tem um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1, 0. Médio, o caramba, ele é fraco. Aqui, ó, esse é médio. H3PO4, 4 menos 3, 1. Ele é fraco. Já o ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Ele é forte. Então, minha gente, é isso aí. Tudo que você precisa saber de ácido tá bem aí.